5 sinais de que o seu relacionamento não começou nessa vida, de acordo com a astrologia kármica. Bora começar? Olá, meu nome é Ju Cascardo, eu sou astróloga e escritora e tô aqui de segunda a sexta nesse canal falando sobre astrologia, então por favor já vou te pedir, tá? Nem adianta falar que não, eu quero que você se inscreva no meu canal. Estamos rumo aos 3.000 inscritos e por favor me ajuda, ai, pelo amor de Deus, sabe? Tô aqui dando tudo de mim e vou começar falando sobre alguns posicionamentos da astrologia kármica que mostram, né, que a gente vai ter reencontros nessa vida. Obviamente, gente, que a astrologia kármica é muito vasta, então eu peguei um pedacinho, uma fatia desse bolo e trouxe pra cá, tá bom? Não é tudo isso quer dizer, não se resume a isso, existem outros posicionamentos, outros aspectos que mostram que o seu relacionamento pode sim ter acontecido também em outras vidas, mas eu trouxe aqui os 5 talvez mais fáceis de vocês identificarem, que é só você ter o seu mapa na mão que você vai olhar e vai falar, nossa, agora tudo fez muito sentido, tá? E o primeiro deles que eu vou falar é de Saturno na 7. É muito importante a gente entender que Saturno, ele é o signo da maturidade emocional, quando a gente, né, deixa ele ali falando sobre as nossas emoções, porque ele é sobre a maturidade de uma forma completa, tá? Então, assim, mas como eu tô falando aqui de relacionamento, ele sempre que tá na casa 7, ele vai falar dessa necessidade de maturidade emocional. Então, se você tem Saturno na tua casa 7, principalmente se esse Saturno estiver retrógrado na tua casa 7, fatalmente você vai viver um relacionamento em que essa sensação, né, de responsabilidade emocional, de ter que amadurecer para viver uma relação, ou então até de um afastamento emocional por causa do excesso de maturidade ou escassez, tá, sentimental do seu parceiro ou parceira, você vai ver que você vai viver algum relacionamento desse tipo. Ai, Juliana, mas aí então esse relacionamento dura para sempre? De acordo com a astrologia kármica, os karmas têm também um prazo na nossa vida, tá? Pode ser que dure para sempre ou pode ser que não, porque esse prazo pode ser aí de 1, 2 anos ou ele pode ser de 20 anos, mas não quer dizer, aqui é muito importante eu falar uma coisa para vocês, não quer dizer que ao viver esse karma você tem que se prender a um relacionamento que seja ruim para você, tá? O que a gente fala aqui é sobre karma é aprendizado, gente, então aquele relacionamento aconteceu na sua vida, né? Você olhou para aquela pessoa, você sabe que aquele relacionamento tá te pedindo esse amadurecimento, tá te pedindo uma postura muito mais adulta nos seus relacionamentos do que o que você vinha tendo, né? É aquilo, a gente aprende e a gente passa a viver dessa maneira. Novamente, isso não quer dizer que você precise viver um relacionamento ruim e justificar, aqui é meu karma, não. Tá? Não. Karma é aprendizado. Então aprenda. Se o relacionamento tiver que terminar em algum momento, vai terminar. Ou se vocês dois vieram para ficar juntos, porque vocês estão ali nesse aprendizado e tá sendo super lindo. Saturno fala muito sobre a capacidade de construir as coisas. Então, de construir esse amor, pronto, resolvido. Vocês estão felizes ali. Nunca para sempre, porque a gente sabe que relacionamento é cheio de altos e baixos. Mas vocês vão conseguir se escolher aí diariamente, tá? O segundo posicionamento é Plutão na casa 7. Gente, Plutão, a gente precisa entender que tudo quanto é lugar, né, que esse planeta se encontra, Plutão, ele é um planeta que fala muito sobre os nossos karmas, tá? E é o planeta da intensidade emocional. Então, se você tem um Plutão na casa 7, novamente, principalmente se ele estiver retrógrado na casa 7, você pode viver um daqueles encontros extremamente intensos, né, densos, de muita pele, tá, de muita conexão sexual, mas ao mesmo tempo você tem que tomar um certo cuidado para que você não resuma o seu relacionamento a isso. Tá? Porque Plutão, ele tem esse grande defeito, né? Ele não é um planeta que fala de um amor romântico, tá? Mas ele é esse planeta que traz aquela pessoa. E é engraçado porque a minha sensação eu não tenho Plutão na 7, mas eu me casei com Plutão na 7, tá? Num trânsito de Plutão na 7. Mas porque a minha sensação é de que quem tem esse planeta, né, na casa 7, quando esse encontro dessas duas pessoas que em algum momento
da sua história de vidas passadas, né? Já se encontraram e vieram nessa vida se reencontrar, a minha sensação é de que quando eles se olham, eles sabem, em algum nível. Isso não acontece com Saturno, por exemplo. Eu não sinto que isso acontece com Saturno, mas com Plutão, sim. As duas pessoas têm essa sensação de que elas estão se reconhecendo e não se conhecendo. E, novamente, eu vou falar a mesma coisa que eu falei de Saturno. Isso quer dizer que o seu relacionamento vai ser, ai, para sempre. Não, gente, karma tem tempo, tá? Então, vamos viver o que tem que viver, vamos aprender o que tem que aprender. E nenhum planeta e nem a astrologia pode ser justificativa para um relacionamento ruim e pesado para você, tá? Relacionamentos existem para agregar na nossa vida. Eu vou repetir isso sempre, porque a astrologia não é desculpa para nada. O outro posicionamento é Netuno na casa 7. Quando a gente tem Netuno na casa 7, é sempre uma história de um relacionamento que lá no passado, né, nessas vidas que a gente não lembra, tá, gente? Existiu alguma traição no passado, existiu alguma sensação de que você foi iludido, porque Netuno, ele é o regente de peixes, né? E Netuno, ele tá muito nesse lugar do que a gente não consegue ter clareza sobre, tá? Tudo onde Netuno tá, a gente perde essa sensação do que é visível a olhos nus. Então, fatalmente, vocês se encontraram aqui porque vocês viveram no passado alguma coisa que carregava em si um segredo, uma mentira, e aí nessa vida vocês se reencontram para quase que limpar essa sensação. E traição também faz parte, tá? De Netuno na 7. Não nessa vida, tá? Você não vem justificar a sua traição porque você tem Netuno na 7, não. Eu tô falando de traições que ocorreram na vida passada, né? Nas vidas passadas, e aí vocês podem ter tido algum tipo de sofrimento, rompimento, onde a história de vocês ainda não foi finalizada. E aí vocês se reencontram até para curar essa dor que foi causada em outra vida. O próximo posicionamento é sobre Quiron na casa 7. Quiron, ele é o que fala, eu vou chamar de planeta porque aqui a gente vai chamar todo mundo de planeta, tá, gente? Mas Quiron não é um planeta. Mas vamos lá, ele fala sobre aquela ferida que não curou dentro da gente, sabe? Desse lugar de você alguma coisa sempre tá te machucando, parece que tá sempre sangrando ali na sua alma. E quando você tem Quiron na 7, fatalmente você no passado viveu um amor que te causou essa ferida. Então pode ser que nessa vida você tenha um certo medo ou receio, né, de se entregar, um sentimento de que você vai sempre ser abandonado, por exemplo, tá? Ai, deixa eu beber água. E aí, você precisa... Quiron é sempre esse lugar de vamos colocar um band-aid, vamos olhar para essa ferida e vamos entender que ela pode até fazer parte de você, mas ela não é você, ela não pode ser a sua história. Então, quem tem Quiron na casa 7 pode reencontrar aquela pessoa que causou essa ferida para que vocês dois juntos, né, tenham esse lugar de cura, tá? E, esse relacionamento vai ser um relacionamento ruim? Não, cara, a gente não tem essa lembrança, né? Então, relacionamento ruim não tem justificativa, tá, gente? Se você vive um relacionamento ruim, não é a astrologia que explica ou te segura nisso, ou muito menos essas histórias kármicas que a gente fala. É muito importante a gente entender isso, eu vou repetir 10.000 vezes isso. E aí, o próximo é um nó do norte na casa 7. O nó do norte é sempre aquele lugar em que a gente precisa se dirigir, né, do nosso mapa. Então, se você tem um nó do norte na sua casa 7, fatalmente os seus relacionamentos, eles têm uma importância muito grande na sua história que você está vivendo nessa vida. Porque talvez numa vida passada você tenha fugido muito desse lugar. Talvez numa vida passada, por histórias que não te fizeram tão bem, você tenha evitado amar, né? E o que pode ter causado, né, essa dor lá em outras vidas? Uma outra pessoa? Se foi essa outra pessoa, vocês se reencontram agora dispostos a construir esse amor. Só que, novamente, se você tem um nó do norte ali, você pode ainda carregar em si esse receio. Mas esse amor, ele vem tão lindo, tão cheio de coisas maravilhosas, que vai ser capaz de te fazer ter coragem o suficiente para embarcar,
tá? É, sem dúvida nenhuma, aí o nosso quinto, né, posicionamento, e eu acho que é o mais leve deles, o mais fácil da gente conseguir superar e viver, porque não existiu aquela história pesada, né? O Nó do Norte, ele não carrega em si uma história pesada. De jeito nenhum, tá? Enfim, vou te pedir mais uma vez, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você sabe que ama astrologia e vai amar saber mais um pouquinho sobre astrologia kármica, tá? E ó, tem playlist de música aqui, tá? Tem playlist de todos os signos. Por favor, vamos ficar junto mais um pouquinho. Vai maratonando aí nos meus vídeos, cara. A astrologia é o nosso assunto aqui diário, porque eu tô aqui às 6 horas da tarde do Brasil. Então, fica aqui comigo que vai valer a pena, tá?